Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Ictus no Brasil, e estou aqui mais uma vez com você para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. E hoje, dia 30 de agosto, nós faremos a leitura no livro de 1 Crônicas, do capítulo 27 ao 29. Então, vamos para a leitura, 1 Crônicas, capítulo 27. Esta é a relação dos descendentes de Israel, dos chefes de família, dos comandantes e dos capitães e dos demais oficiais do serviço militar do rei. Todo mês do ano, uma divisão militar estava a serviço. Cada divisão tinha 24.000 homens. A primeira divisão, para o primeiro mês, Jazobeão, filho de Zabdiel, encarregado de 24.000 homens, ele era da linhagem de Pérez e comandava todos os oficiais militares no primeiro mês. A divisão para o segundo mês, Dodai, de Aoi, encarregado de 24.000 homens, Miclote era o chefe da divisão. O comandante para o terceiro mês, Benaia, filho do sacerdote Joiada, encarregado de 24.000 homens. Esse era o mesmo Benaia, chefe do pelotão dos 30. Seu filho Amizabade era chefe da divisão. A divisão para o quarto mês, Azael, irmão de Joabe. Seu filho Zebadias foi seu sucessor no comando de 24.000 homens. A divisão para o quinto mês, o comandante Samute, o Israelita, encarregado de 24.000 homens. A divisão para o sexto mês, Ira, filho de Iques, de Tecoa, encarregado de 24.000 homens. A divisão para o sétimo mês, Eles, de Pelom, um efraimita, encarregado de 24.000 homens. A divisão para o oitavo mês, Sibecai, de Uzate, um zeraíta, encarregado de 24.000 homens. A divisão para o nono mês, Abiezer, de Anatote, um benjamita, encarregado de 24.000 homens. A divisão para o décimo mês, Maarai, de Netofate, um zeraíta, encarregado de 24.000 homens. A divisão para o 11º mês, Benaia, de Piratom, um efraimita, encarregado de 24.000 homens. A divisão para o 12º mês, Eudai, de Netofate, descendente de Otoniel, encarregado de 24.000 homens. Vamos lá, então. Os administradores dos negócios das tribos foram: os administradores dos negócios das tribos foram de Ruben, Eliezer, filho de Zicri; de Simeão, Cefatias, filho de Maaca; de Levi, Asabias, filho de Quemuel; de Arão, Zadok; de Judá, Eliú, irmão de Davi; de Issacar, Onri, filho de Micael; de Zebulon, Ismaías, filho de Obadias; de Naphtali, Jeremote, filho de Asriel; de Efraim, Oseias, filho de Azazias; da meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías; da meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias; de Benjamim, Jaaziel, filho de Abner; de Dan, Azereel, filho de Jeroão. Esses foram os oficiais encarregados da administração das tribos. Davi não registrou os homens com menos de 20 anos de idade, porque o Eterno tinha prometido multiplicar Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, começou a fazer a contagem dos homens, mas não pôde terminar. A ira de Deus veio sobre Israel por causa do recenseamento. Por isso não consta o número total nos registros oficiais do rei Davi. Os suprimentos do palácio estavam sob a supervisão de Asmavete, filho de Adiel. Jonatas, filho de Uzias, era responsável pelos depósitos distribuídos entre cidades distantes. Esri, filho de Quelube, era carregado dos trabalhadores rurais.
Simei, o Ramatita, era encarregado das vinhas. Zabdi, de Sifá, era encarregado do vinho que era armazenado. Baal-Hanã, de Gederá, era encarregado das oliveiras e das figueiras, bravas das planícies. Joás era encarregado da produção de azeite. Sitrai, de Saron, era encarregado dos rebanhos apacentados em Saron. Safate, filho de Adlai, era encarregado dos rebanhos do vale. Obil, o ismaelita, era encarregado dos camelos. Gedias de Moronote era encarregado dos jumentos. Jaziz, ou Agareno, era encarregado das ovelhas. Esses eram os encarregados de administrar as propriedades do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, conselheiro sábio e letrado, e Jeiel, filho de Aquimone, cuidavam dos filhos do rei. Aitofel era o conselheiro particular do rei. Uzai, o arquita, era amigo do rei. Aitofel foi, mais tarde, substituído por Joiada, filho de Benaia, e por Abiatar. Joabe era o comandante do exército do rei. 1 Crônicas, capítulo 28. Davi convocou todos os líderes de Israel, os administradores das tribos, os chefes da administração do governo, os comandantes e capitães militares, os gerentes do patrimônio e dos rebanhos do rei e de seus filhos. Enfim, todos que tinham algum cargo importante no reino. O rei Davi disse a eles: Ouça-me, meu povo. Eu estava decidido a construir uma estrutura permanente para a arca da aliança do Eterno, um descanso para os pés de Deus. Mas quando me preparava para construir, Deus me disse: Você não poderá construir uma casa para me honrar, porque se envolveu em muitas guerras e matou muita gente. O Eterno Deus de Israel me escolheu entre toda a minha família para ser rei sobre Israel. Antes ele tinha escolhido Judá para ser a principal tribo. Depois escolheu minha família e, por fim, separou-me entre os filhos de meu pai e foi do agrado dele tornar-me rei sobre todo Israel. Agora, de todos os muitos filhos que ele me deu, escolheu Salomão para ocupar o trono do reino do Eterno sobre Israel. E ele ainda prometeu: o seu filho Salomão construirá a minha casa e os meus pátios. Eu o escolhi para ser meu filho e eu serei o seu pai. Se ele estiver determinado a seguir as minhas ordens e executar as minhas determinações, sustentarei seu reino para sempre. Portanto, publicamente, diante de todo Israel, à comunidade do Eterno e aos ouvidos de Deus, digo isto: obedeçam e estudem todos os mandamentos do Eterno, o Deus de vocês, para que possam aproveitar ao máximo os benefícios desta boa terra e passá-la por herança a seus filhos, garantindo a eles um bom futuro. E você, meu filho Salomão, procure conhecer bem o Deus do seu pai, sirva-o de todo o coração e mente, pois o Eterno examina o coração e discerne todas as motivações. Se o buscar, você sem dúvida o encontrará, mas se o abandonar, ele o deixará. Preste atenção. O Eterno escolheu você para construir sua casa santificada. Tenha coragem e determinação, cumpra essa tarefa. Em seguida, Davi apresentou a seu filho Salomão os planos para a construção do complexo do templo. O pátio, as salas anexas, as salas de reuniões, o lugar de sacrifício de expiação. Entregou a ele também todas as plantas de tudo que o Espírito de Deus tinha posto em sua mente. Os pátios do templo, a distribuição das salas anexas e os depósitos para guardar os objetos consagrados. Entregou ainda ao filho o plano de organização do trabalho dos levitas e dos sacerdotes na condução do ministério do templo do Eterno e dos cuidados dos utensílios para o culto. Determinou quanto ouro e prata seriam necessários para cada objeto e de uso sagrado. A quantia de ouro e de prata para o candelabro, suas lâmpadas,
o ouro para as mesas dos pães consagrados, a prata para as mesas, o ouro para os garfos, as vasilhas, os jarros e o altar de incenso. Passou às mãos dele o projeto da escultura dos querubins com as asas abertas sobre a arca da aliança do Eterno, isto é, o trono dos querubins. Por isso Davi disse a Salomão: estas são as plantas de todo o projeto que o Eterno me deu e me fez entender. Davi acrescentou: tenha força e coragem. Não fique com medo, nem desmotivado. O Eterno, meu Deus, está com você. Ele não deixará você sozinho, ficará do seu lado até que se complete o último detalhe para o trabalho do templo de Deus. Todos os sacerdotes e levitas estão prontos para ajudar você. E também artesãos habilidosos, capazes de trabalhar com qualquer tipo de material. Estão prontos para começar o trabalho. Tanto os líderes quanto o povo já estão a postos. Depende agora de você dar as ordens. 1 Crônicas, capítulo 29. Em seguida, o rei Davi dirigiu-se a toda a comunidade e disse: meu filho Salomão foi separado e escolhido por Deus para esta obra. No entanto, ele é jovem e inexperiente e o trabalho é desafiador. Não estamos falando de um simples local de encontro entre pessoas, mas de uma casa que será ponto de encontro com o Eterno. Eu me esforcei de modo que tudo está preparado para a construção do templo ao meu Deus. Todo o material necessário, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, a madeira, as pedras preciosas e ornamentais, as pedras para o alicerce e para as paredes. Tudo em grande quantidade. Além do mais, como tenho o coração nessa obra, além de tudo que preparei, estou entregando a minha fortuna pessoal de ouro, de prata, para tornar essa casa um lugar de adoração ao meu Deus. 105 toneladas de ouro puro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e prata dos artesãos e artífices. E quanto a vocês, quem está disposto a contribuir para o Eterno? Os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes e capitães do exército e os gerentes dos negócios do rei apresentaram-se de bom grado e contribuíram generosamente. Ofertaram para a construção do templo de Deus 175 toneladas de ouro, 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Quem possuía pedras preciosas entregou-as para o tesouro do templo do Eterno, que estava a cargo de Jeiel, o gersonita. O povo se alegrou com as ofertas voluntárias, pois todos contribuíram espontânea e generosamente. O rei Davi ficou muito feliz. Davi louvou o Eterno diante de toda a comunidade. Bendito sejas, ó Eterno Deus de Israel, nosso Pai, desde muito tempo e para sempre. A ti, ó Eterno, pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória, a majestade e o esplendor. Tudo que há no céu e na terra. O reino, ó Eterno, é todo teu. Estás acima de tudo. Riqueza e glória vêm de ti, e reinas sobre todas as coisas. Na palma das tuas mãos estão a força e o poder, para engrandecer e fortalecer todos. Aqui estamos, ó nosso Deus, para te agradecer e para louvar teu precioso nome.
Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que tenhamos a ousadia de dar alguma coisa a ti? Tudo vem de ti. Estamos apenas devolvendo o que tu mesmo nos deste generosamente. Diante de ti somos estrangeiros, peregrinos como nossos antepassados. Nossa vida é como uma sombra insignificante. Ó Eterno, nosso Deus, toda essa abundância de material para a construção de uma casa para adorar o teu nome vem de ti mesmo. Tudo veio de ti, eu sei, ó Deus, que não te impressionas com o exterior. O que desejas é sinceridade. Por isso, contribui de coração, honesta e voluntariamente, e me alegro ao ver todo o povo fazendo o mesmo, contribuindo espontaneamente. Ó Eterno, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, mantém esse espírito voluntário para sempre nesse povo. Que o coração de todos esteja arraigado em ti. Dá a meu filho Salomão um coração íntegro para obedecer os teus mandamentos, seguir tuas instruções e teus conselhos de executar o plano da construção do templo. Mais uma vez, Davi se dirigiu a toda a comunidade. Louvem o Eterno, seu Deus. Todos louvaram o Eterno, o Deus de seus antepassados, e lhe adoraram com toda a reverência na presença do rei. No dia seguinte, mataram animais para o sacrifício e ofereceram ao Eterno 1000 bois, 1000 carneiros e 1000 ovelhas, como ofertas de bebidas e muitos outros sacrifícios. Celebraram o dia inteiro, comendo e bebendo diante do Eterno com grande alegria. Depois disso, repetiram solenemente a coroação de Salomão, o filho de Davi, ungindo o rei diante do Eterno. Zadok foi ungido sacerdote. Salomão assentou-se no trono do Eterno como rei, no lugar do seu pai Davi. Tudo caminhou bem e todo Israel se subordinou a ele. Todos os líderes do povo, até mesmo os filhos do rei Davi, o aceitaram como seu rei e comprometeram ser leais a ele. O Eterno fez que Salomão fosse aclamado pelo povo. Concedeu a ele poder e honra, como a nenhum outro rei de Israel. Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel 40 anos. Reinou 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Ele morreu em idade avançada, bastante avançada, e com muita riqueza e glória. Seu filho Salomão foi seu sucessor. A história de Davi, desde o início até o fim, está registrada nas crônicas do vidente Samuel, do profeta Natã e do vidente Gade. Elas contêm detalhes do seu reinado, do seu heroísmo e de todos os acontecimentos relacionados a ele, ao povo de Israel e aos reinos ao redor. Amém, meus irmãos? Somente até aí. Fique conosco até a próxima leitura. E amanhã nós entraremos no segundo livro de Crônicas. Então, até amanhã. Paz do Senhor Jesus.